Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. Antes da gente começar, eu gostaria de contextualizar o lugar de onde eu falo. Eu, Bárbara, estou em um ambiente muito familiar a cirurgias cardíacas complexas. Sou nora e esposa de cirurgiões cardíacos e convivo diariamente com esse universo da cirurgia cardíaca, pois trabalho no Hospital Biocor da Rede D'Or, em Belo Horizonte, um centro que realiza grandes cirurgias e incorpora inovação de modo contínuo. É a partir dessa vivência técnica, institucional e também pessoal que eu gostaria de conduzir essa conversa sobre cirurgia cardíaca robótica. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no podcast o Dr. Robson Poffo. Ele é formado pela PUC do Paraná, com residência na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e mestrado de Medicina em Clínica Cirúrgica na Universidade Federal do Paraná. Por sua especialização em cirurgia cardiotorácica pela Universidade do Alabama e foi pioneiro na introdução da cirurgia cardíaca robótica na América Latina. Atualmente é diretor do Instituto Poffo de Cirurgia Cardiovascular, chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Moriá e cirurgião cardíaco robótico do Hospital Albert Einstein. Bem, Dr. Poffo, é uma alegria enorme te receber aqui para falar desse tema ainda inédito para muitos aqui no Brasil, que é a cirurgia cardíaca robótica. Confesso que essa conversa foi muito esperada, eu esperei bastante até o senhor aceitar o meu convite e fico realmente feliz que hoje a gente possa realmente sentar e discutir esse assunto com profundidade e a experiência de quem está realmente na linha de frente da inovação. Seja muito bem-vindo e é um prazer enorme ter o senhor aqui. Cara, doutora Bárbara e ouvintes, do The EcoCast, primeiramente gostaria de dizer que é uma honra participar, desse podcast, que eu considero como um dos podcasts mais importantes, na área cardiológica, quando se trata de um ambiente de discussão de alta performance, num ambiente onde há uma difusão de conhecimento. Enfim, lugar ideal para nós debatermos, principalmente a incorporação de novas tecnologias. E também dizer que é um prazer, é sempre um prazer a gente poder falar sobre cirurgia cardíaca robótica, ainda incipiente em nosso meio, mas uma técnica já muito utilizada no mundo inteiro há mais de 2 décadas. Então, realmente é uma honra e um prazer estar aqui. Bem, então a gente vai começar pelo essencial. Para quem ainda não está familiarizado com esse método, como que a cirurgia cardíaca robótica é realizada na prática, no dia a dia? O que muda do ponto de vista técnico em relação à cirurgia cardíaca convencional, que a gente já conhece? Eu considero a cirurgia cardíaca robótica um espaço ou um degrau acima da cirurgia convencional. Então, primeiramente, nós vamos explicar o que é a cirurgia robótica. Nada mais é do que a utilização de um equipamento que serve como uma interface entre o paciente e o cirurgião. Então, existem várias plataformas no mundo e no Brasil também. Então, são plataformas que permitem com que nós venhamos a acessar o coração sem a abertura do osso do peito. Então, como isso faz? O equipamento tem 3 partes. Uma parte onde o cirurgião ele fica sentado e controla. A segunda parte, que são os braços do robô, que eles vão replicar os movimentos do cirurgião. E a terceira parte desse equipamento é uma torre que faz a conexão dessas 2 pontas. Então, o cirurgião ele fica sentado nesse equipamento próximo ao paciente, no mesmo ambiente cirúrgico. Isso a gente pode discutir de que forma isso surgiu. Na verdade, isso surgiu com uma ideia de talvez fosse possível fazer uma telemedicina, uma telecirurgia à distância. Mas, atualmente, essa tecnologia ela é empregada no mesmo ambiente operatório. Então, esse equipamento ele permite que venhamos a operar o paciente sem abertura do osso do peito. Então, quais são as grandes vantagens? É uma menor agressão ao organismo. Então, é considerado hoje o mais alto grau de desenvolvimento tecnológico na cirurgia cardíaca. Está bem. E quando a gente entende o como, fica mais fácil entender o porquê. E eu te pergunto, na sua experiência, qual é o grande diferencial da cirurgia cardíaca robótica? Tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Conta pra gente. O racional da cirurgia robótica é que nós venhamos agredir menos o paciente. Então,
menor agressão, você tem um paciente evoluindo de uma forma muito mais positiva. Então, existem várias vantagens tanto para os pacientes quanto para os cirurgiões. Então, para o paciente, é uma cirurgia com menor trauma, fazendo com que você tenha uma cirurgia com menor risco de sangramento, infecção, enfim, complicações pós-operatórias, né? E este paciente, como consequência, vai ter uma recuperação melhor e um retorno mais rápido às suas atividades habituais, né? E para o cirurgião, qual que é a grande vantagem? Esse equipamento, quando você introduz no tórax do paciente a microcâmara, você consegue ter um domínio absoluto do campo operatório. Então você consegue operar em espaços extremamente pequenos, né, com uma visão através da microcâmara aumentada em 10 vezes, em altíssima definição, né, então eu consigo ver melhor através do equipamento do que olhando diretamente para o coração, né. E outra grande vantagem é que, como a gente consegue trabalhar com esses instrumentais que ficam na ponta dos braços do robô, são instrumentais extremamente articuláveis. Então, o número de movimentos, né, ou chama-se os graus de liberdade do movimento de uma pinça robótica, eles são maiores do que o próprio punho humano. Então, eu consigo ver melhor, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo acessar melhor. Agora, o que eu costumo dizer, o robô é apenas uma ferramenta, ele é um meio, né? Não é porque um cirurgião opera mal, ele vai operar através do robô, ele vai se tornar um super cirurgião, não. Para usar uma plataforma robótica, existe sim um treinamento relativamente longo, por isso que é muito importante a incorporação responsável dessa tecnologia. Mas hoje os benefícios eles são muito claros, existem milhares de trabalhos na literatura falando sobre robótica e milhares de trabalhos quando fala especificamente de cirurgia cardíaca robótica. Bem, agora falando da sua prática diária, Dr. Poff, quais são as cirurgias cardíacas robóticas que o senhor realiza mais atualmente no dia a dia? E por que essa cirurgia se adapta tão bem a essa tecnologia? Muito interessante essa pergunta, porque é uma pergunta que não só os pacientes, mas os cirurgiões que estão entrando agora incorporando a tecnologia robótica, eles fazem a pergunta, e a pergunta é sempre a mesma: que pacientes podem ser operados ou que patologias podem ser operadas, né? Então, o que eu sempre digo você não pode adaptar o paciente à tecnologia, mas você pode adaptar a tecnologia ao paciente. Então, a princípio, todo paciente que chega ao nosso consultório buscando uma cirurgia cardíaca, ele é um potencial candidato à utilização do robô. Então é necessário uma triagem, né, completa desse paciente. Então nós pedimos de forma rotineira uma angiotomografia da aorta torácica abdominal até vasos femorais, porque existem contraindicações. Exemplo, crianças ou pacientes com peso abaixo de 40 quilos. As cânulas para a instituição de circulação extracorpórea de forma periférica, elas ainda são muito grandes. Então, se eu tiver uma limitação de calibre, eu não vou indicar uma cirurgia robótica, né? Ou se eu tiver uma aorta muito doente, onde eu não consigo entrar em circulação extracorpórea de forma periférica, também vou contraindicar. Se bem que isso é uma contraindicação relativa, que existem outras formas de entrar em circulação extracorpórea, através de canulação direta da aorta, mas aí já num próximo degrau de incorporação tecnológica, né? Quando você já domina, já passou a curva de aprendizado, que hoje a literatura é muito clara, a curva de aprendizado ela está presente nos primeiros 200 casos, então numa fase inicial a adesão aos protocolos em 100% é fundamental para a gente garantir a segurança e o sucesso, né, do procedimento. Mas os pacientes que nós normalmente temos operado, 50% ou mais são pacientes portadores de valvopatia mitral, né? Na sequência, os pacientes portadores de valvopatia tricúspide, aórtica e até pulmonar. Então, todas as valvopatias são possíveis de serem abordadas utilizando a robótica. Casos de revascularização do miocárdio também é possível, com a utilização de uma ou duas mamárias. Cirurgias para ressecção de tumores intra ou extracardíacos, nós temos utilizado também. Pacientes portadores de arritmias ventriculares ou fibrilação atrial permanente, né, ou persistente.
Então, assim, várias são as patologias. Outro exemplo são as cardiopatias congênitas nos adultos, né, que tem maior superfície corpórea, que permitem que nós venhamos a incorporar essa tecnologia, porque os braços, né, os instrumentais, eles ainda são um pouco grandes. Então, pacientes com tórax muito pequeno, eu tenho uma certa dificuldade de passar os instrumentais através dos espaços intercostais. Então, eu preciso ter um espaço mínimo no intercosto para que as pinças possam entrar, né? Cada pinça dessa tem em torno de 0,8 centímetros, né, 8 milímetros. Então, esse instrumental já evoluiu bastante. Mas, para pacientes menores, essa tecnologia ela precisa avançar. Então, assim, de uma forma bem sucinta, todo paciente é um potencial paciente para utilização, mas nós temos que fazer uma triagem. Por quê? Porque a incorporação dessa tecnologia ela tem que ser responsável. Nós temos que ter certeza que nós vamos estar trazendo um benefício muito claro ao paciente. Então, segurança sempre em primeiro lugar. Bem, mas a gente sabe que nem toda cirurgia cardíaca é igual. Entre os procedimentos, Dr. Poff, que o senhor já realizou, qual que o senhor considera a cirurgia mais desafiadora? Seja do ponto de vista técnico, anatômico ou de tomada de decisão, na cirurgia robótica. Conta pra gente. Eu acredito que a cirurgia mais desafiadora é sempre a próxima. É interessante que como que a gente começou todo esse processo de incorporação da robótica? Nós começamos isso, na verdade, foi no final da década de 90, início de 2000, quando estava fazendo meu fellow na Alemanha, eu tive contato com equipamento robótico, na época ainda um protótipo, né, experimental, mas então nós estamos falando aí 26 anos atrás, né, e eu vi um grande potencial nessa tecnologia. Então, eu fiz toda a minha proficiência no exterior, na Europa, tanto nos Estados Unidos, né, com todas as certificações necessárias. Eu acabei retornando ao Brasil e vindo a São Paulo, né. Na época, o Einstein havia me chamado para iniciar o projeto de montar um centro de cirurgia cardíaca robótica. Então, quando eu cheguei ao Brasil, já tinha toda a minha formação, já tinha operado centenas de pacientes, né. Então, quando fala em desafio ou caso difícil, eu acho que toda vez que você vai incorporar uma tecnologia no novo ambiente, é sempre a cirurgia mais difícil. Mas por isso é muito importante o preparo, o treinamento, o trabalho em equipe, a formatação do hospital, do centro cirúrgico, equipe de UTI, toda essa cadeia, né? Eu falo que o robô é só uma ferramenta, nós precisamos viabilizar todo o contexto, né? Para que a gente possa desempenhar num grau de proficiência de 100%. Então, do ponto de vista técnico, eu acho que todas as cirurgias são desafiadoras, mas o planejamento é fundamental. O planejamento da equipe, do hospital e, óbvio, principalmente o planejamento pré-operatório dos pacientes. Então, não acredito que exista uma patologia ou outra mais desafiadora para o robô, mas o que eu acredito que o grande desafio é estar pronto para essa cirurgia. E com certeza o cirurgião brasileiro ele é muito habilidoso, né? Nós temos aí vários serviços no Brasil, hoje com toda a capacidade de iniciar um projeto grandioso como esse. Uau, incrível! E em procedimentos de tamanha precisão, a imagem, então, ganha um papel central. E eu te pergunto, em que momentos a ecocardiografia, especialmente o transesofágico, se torna decisivo, então, para o sucesso de uma cirurgia cardíaca robótica? E mais, no intraoperatório, especialmente nesses procedimentos robóticos, quais são os momentos em que o eco transesofágico realmente muda a decisão cirúrgica em tempo real? Explica para a gente. Eu acredito que essa seja a pergunta fundamental ou principal nessa nossa discussão, nesse nosso podcast. Eu realmente considero dos profissionais presentes em sala o mais importante o cardiologista ecocardiografista. Eu acho que o ecocardiografista é o melhor amigo do cirurgião e melhor amigo do paciente. Então existe sim uma necessidade de nós termos o cardiologista ecocardiografista em sala, né? E na verdade no preparo do paciente, na maioria dos casos, né, de patologias intracardíacas, nós sempre solicitamos um ecocardiograma transesofágico tridimensional. Porque, conforme eu aprendi com o professor Carpentier, no tempo que eu passei com ele na França, nós demorávamos 20 minutos em campo para examinar uma válvula. Então, a válvula mitral nós ficávamos inspecionando as referências, tinha que demorar 20 minutos. Hoje em dia, eu não perco mais nenhum minuto em campo,
porque realmente a gente ficar parado olhando para a válvula 20 minutos, o tempo vai passando e é muito tempo. Mas eu passo, às vezes, horas no Ecolab, né, vendo o exame pré-operatório e planejando a cirurgia. Então, quando eu chego na cirurgia, é repetido o eco transesofágico, né, no intraoperatório, que nós fazemos em todos os pacientes, é mandatório para esse tipo de cirurgia, né? E é mandatório nós temos o cardiologista, porque o conhecimento do cardiologista é fundamental para tomar a decisão e garantir o sucesso, né? E quem trabalha comigo sabe que eu obedeço o ecocardiografista na risca. O que ele falou para mim é lei. Se ele tem dúvida ou o resultado intraoperatório não está bom, ele sabe que nós vamos voltar e nós vamos tentar melhorar, né? Então, assim, é fundamental no planejamento cirúrgico, é fundamental no intraoperatório e é fundamental no pós-operatório. Então, a imagem evoluiu bastante, né? A angiotomografia, o ecocardiograma, né? Os exames de estudo do ritmo do coração. Mas o eco ele é fundamental. Exemplo, quando nós temos que instituir a circulação extracorpórea, nós fazemos de forma periférica, eu preciso acessar os vasos femorais, né, tanto a artéria quanto a veia, os vasos cervicais, né, carótida e a jugular. Então, os guias, quando são introduzidos, são sempre monitorizados, né, ou são visibilizados através do eco, para que a gente tenha a locação perfeita das cânulas, né. Outro momento que nós utilizamos é quando nós vamos voltar o ciclo cardíaco do coração, né, abrir o clamp, nós temos que ter certeza que não existe ar nas cavidades esquerdas, né, para evitar a embolia gasosa, a embolia aérea, né? E o final é óbvio que nós precisamos medir o resultado da nossa cirurgia. Então o eco ele é fundamental em todas as etapas da cirurgia. Bem, e mesmo com tantos avanços, ainda há espaço para evoluir, né, doutor Povo? O que ainda pode ou precisa melhorar em relação à aparelhagem, a essa tecnologia disponível hoje para a cirurgia cardíaca robótica? E mais, por que, na sua opinião, a cirurgia cardíaca robótica ainda não é realizada assim, de forma ampla em todo o Brasil? Quais são as barreiras? Conta para a gente, assim, custo, treinamento, estrutura, cultura médica. Fala para a gente. Interessante que sempre há espaço para evolução tecnológica, né? Então, eu lembro quando eu tive o primeiro contato com essa tecnologia, como eu contei anteriormente, era uma tecnologia ainda experimental, que tinha grandes problemas, né? Mas tinha uma perspectiva gigantesca essa tecnologia. Então, era um equipamento com apenas 3 braços, né, com problemas, na época, intransponíveis, com o Wi-Fi, né, a transmissão de alto volume de dados, né, normalmente era só feito por fibra ótica, o Wi-Fi, né, o 5G nem era imaginado o 5G na época, né? Então, se nós formos ver essa tecnologia lá atrás e o que nós temos hoje nós já estamos na 5ª geração de uma determinada plataforma, onde nós já temos né, force feedback, né, o poder da sensação do tato, as imagens são em altíssima definição, nós já temos sim a incorporação da inteligência artificial em algumas plataformas, que o grande objetivo é melhorar a performance e aumentar a segurança do procedimento. A transmissão de dados, né, a telecirurgia já sendo implementada e pronta para uso em algumas plataformas. Então, o que eu vejo, sim, a evolução ela é constante, né? Hoje o robô já tem 4 braços e a evolução ela continua, não há limite para essa evolução. Mas o que eu gostaria de ver, sem sombra de dúvidas, é a incorporação da inteligência artificial no nosso dia a dia, e a diminuição do tamanho do equipamento e, óbvio, a diminuição de custo. Sem sombra de dúvida, ainda há barreiras, né, para a incorporação dessa tecnologia. Eu escrevi um editorial no ACS, no Journal de Cirurgia Cardiotorácica Americana, onde eu faço uma análise o porquê da incorporação tão lenta na América Latina. Então, à época, isso alguns anos atrás, a presença do equipamento era uma barreira, porque era um equipamento extremamente caro. Mas eu acredito que hoje isso já não entre mais nessa equação. No Brasil nós temos mais de 200 plataformas robóticas espalhadas em todas as regiões do Brasil. E com um aumento, com um ganho de escala, há uma redução no custo, né? Então eu realmente não acredito mais que o custo
né, ou a presença do robô seja uma barreira a essa incorporação no Brasil. Mas existe sim um outro tipo de barreira que eu acho mais perigoso. Eu faço essa análise nesse editorial que eu escrevi. A questão da má informação e a desinformação. Então, o americano chama de disinformation, que é a desinformação, e a misinformation, que é a informação errada. Então, a desinformação, eu digo assim que é aquele profissional, médico, etc., que ele não se atualiza, ele não vai na literatura, ele não lê, e quando alguém pergunta para ele da cirurgia robótica, ele não sabe. Tá? Isso é fácil de solucionar. Podcasts como esse, que levam informação, né, ao médico, ajuda a diminuir essa desinformação. Então, a literatura é ampla, é vasta, é uma questão apenas do profissional ter acesso a essa informação. Mas existe também a má informação. É o colega médico que acha que entende ou que ouviu falar, que o outro ouviu falar, e que fala uma série de pontos, né, que acabam interferindo na tomada de decisão de um determinado profissional. Então, ele escutou que um médico disse que a cirurgia tinha mau resultado. Então, isso sim é a má informação, né, um disinformation. Isso, como que a gente combate a má informação? Combate com publicação de dados. Então, hoje nós temos todos os nossos dados, eles são tabulados e publicados em revistas internacionais, principalmente. Então, outra questão de barreira de incorporação é o treinamento. Então, é por isso que nós criamos há alguns anos o Instituto POFO de Cirurgia Cardiovascular, que é dedicado ao ensino e treinamento da incorporação da cirurgia minimamente invasiva e robótica. Então, nós temos um treinamento que é o único fellow hoje da América Latina, onde nós treinamos 2 cirurgiões no período de 1 ano. Né? Logo que ele acaba a residência, ele pode aplicar para essas vagas. Então, ali ele tem contato com essa tecnologia e aprende a aplicar. E nós também temos um programa de certificação. Então, nós somos tutor, né, hoje pelo Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, que permite com que a gente treine e certifique os cirurgiões. Então, nós acompanhamos desde o entendimento da plataforma, ensino ao cirurgião e a aplicação com a cirurgia efetivamente. Então, esse instituto ele faz toda essa trajetória. E óbvio, eu sempre comento com os cirurgiões, né, e principalmente com os administradores hospitalares, que esta conta, no final, uma cirurgia robótica, ela tem que ter o preço igual ou menor que uma cirurgia convencional. Por quê? Porque quando você vê, no dia da cirurgia, ela custa mais cara por causa dos descartáveis, porque o robô ele já está incorporado no hospital, a urologia usa, a ginecologia usa, a cirurgia torácica usa. Então, no dia, você tem os insumos do robô. Mas quando você faz na horizontal a conta, tempo de internação menor, o menor uso de recursos, né, dias de internação de UTI, menor uso de recursos com antibiótico por um menor índice de complicações, né, um menor uso de antibióticos, menor uso de hemoderivados. Então, na horizontal, nessa equação, você tem uma cirurgia onde você consegue entregar mais para o paciente com menor custo. Então é difícil numa fase inicial, até você ganhar escala, você conseguir provar. Mas com o ganho de experiência e a tabulação dos dados, você consegue ver isso de forma muito evidente, né? Então a incorporação tecnológica numa fase inicial, ela pode até assustar pelo custo inicial do robô, mas quando você vê o teu paciente evoluindo melhor e diminuindo a conta hospitalar, você consegue sim provar a eficiência da incorporação tecnológica. Bem, e para a gente finalizar e olhando para o futuro, como que o senhor enxerga o futuro da cirurgia cardíaco-robótica no Brasil e a integração cada vez maior com a ecocardiografia avançada, a imagem multimodal, a inteligência artificial? Qual que é a opinião do senhor desse futuro? Conta para a gente. Então, falando novamente sobre o futuro, qual que é o futuro? Eu acho que o futuro é lindo. É óbvio que ele depende de nós, né? Pessoas com ideias que queiram transformar o status quo, né? Mas com um único objetivo, que é ter o nosso paciente evoluindo de uma forma muito mais positiva, né? Então nós temos que ter essa incorporação tecnológica muito responsável para que a gente possa garantir o resultado.
né? Então, no futuro eu vejo da cirurgia robótica equipamentos cada vez mais amigáveis na utilização, cada vez mais seguros, com a incorporação da inteligência artificial, com resultados cada vez mais previsíveis, né? Então, incorporação das imagens cada vez mais avançadas, né? Isso tudo vai dar maior precisão ao nosso procedimento. Resumindo, então, eu vejo a aplicação da robótica em escala no Brasil. Então, nós já temos nós treinamos quase uma centena de cirurgiões já do Brasil inteiro, e nós vemos também cirurgiões agora replicando essa ideia e levando essa ideia adiante. Então, nós já vemos vários centros no Brasil incorporando de forma muito responsável e rotineira. E isso é importante e é necessário, né? Toda essa seriedade na incorporação, porque não basta ter o equipamento, você tem que formatar o time, né? Anestesiologista, pessoal de UTI, os intensivistas, o ecocardiografista, o cardiologista, enfim, todo o time, né? Um trabalho de time envolvido. Então, eu realmente acredito que é uma questão de tempo para que nós tenhamos a cirurgia cardíaca robótica sendo incorporada na maioria dos serviços do país. Bem, fica claro que a cirurgia cardíaca robótica não é apenas uma inovação técnica, mas é uma mudança de mentalidade. E isso que só funciona plenamente, né, Dr. Poff, quando existe uma integração real entre o cirurgião, o ecocardiografista e a tecnologia. Fico muito feliz e sou muito grata pela sua presença aqui no podcast. E eu tenho certeza que a gente aprendeu muito desse universo que, assim, ainda é muito distante para muitos aqui do Brasil. E eu espero que o senhor volte sempre, seja sempre bem-vindo. Doutora Bárbara, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? E eu ficaria aqui o dia inteiro falando, porque eu adoro falar de futuro, de inovação, né? O que sempre me estimulou a inserir a tecnologia no dia a dia foi, sem sombra de dúvida, querer um resultado cada vez mais seguro para os nossos pacientes, né? E outro ponto importante de eu estar aqui nesse podcast é a questão da ecocardiografia. Sem sombra de dúvida, hoje o meu maior parceiro na sala de cirurgia é o ecocardiografista, né? Com todo o equipamento, a gente vê cada vez mais moderno, com modelos de previsão que orientam demais o cirurgião cardíaco. Então, isso é uma outra barreira que a gente tem que suplantar, né? Não é uma realidade no Brasil inteiro a gente ter o ecocardiografista com equipamento de ponta incorporado nas salas de cirurgia, mas é uma luta que a gente exige, pede e compartilha essa ideia para que todos os cirurgiões cardíacos possam desempenhar no nível máximo, né? Então, é importante ter a tecnologia. Eu falo que tecnologia é necessário você agregar mais tecnologia. Então, vejo hoje o ecocardiografista como um grande parceiro do cirurgião cardíaco. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EcoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.